Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por ficar chateada com a mudança de comportamento do meu namorado? Tenho 22 anos e ele tem 26. Ele começou recentemente um novo emprego, que eu sei que pode ser muito exigente, enquanto eu trabalho em casa. Existem pequenas coisas que realmente não deveriam importar, eu sei. Mas, no geral, acredito que ele está agindo de maneira muito suspeita. Primeiro, ele trabalha até tarde, e embora possa trabalhar em casa e tecnicamente termine o expediente às 18 horas, na maioria das vezes ele sai às 8 horas e volta para casa às 22 horas. Eu já perguntei por que ele não volta para casa às 18 horas e termina o que precisa fazer aqui, mas ele simplesmente fica chateado e me diz que estou controlando o horário dele. Eu costumava perguntar que horas ele chegaria para preparar o jantar. Parei agora, porque ele também ficava chateado e dizia que eu não estava sendo solidária e que queria controlar o horário dele. Ele é consultor, não um médico ou algo assim, aliás. Não me importo se ele voltar tarde às vezes, mas gostaria de um pouco de comunicação, já que moramos juntos e acho que mereço saber, mas ele claramente fica incomodado com isso. Às vezes, ele se encontra com seus colegas no que ele chama de networking profissional, mas na verdade é apenas ir a um bar depois do trabalho, o que, para mim, não é estritamente profissional, é um encontro casual. Quando perguntei se um dia eu poderia ir, ele ficou bravo comigo e disse que isso era apenas para ele e seus colegas, que não eram permitidos parceiros. Eu disse que estava tudo bem, mas talvez nem todos fossem estritamente profissionais, e ele continuou dizendo que é assim que as coisas são aqui em Montreal. Eu não sou do Canadá, então não disse mais nada, mas me senti como se ele estivesse inventando coisas. Não entendo por que você não poderia perguntar se poderia levar seu parceiro para um encontro casual algum dia. Recentemente, teve uma festa de Natal, ele disse que iria e voltaria cedo, antes das 0 hora, porque só precisava fazer uma aparição e estava muito cansado. Pensei que estava tudo bem, perguntei se era uma coisa de só colegas e ele disse que sim. Eu sei que algumas festas de Natal são estritamente para pessoas que trabalham na empresa, mas às vezes você pode levar um acompanhante. Ele saiu às 18 horas e esperei por ele até às 2h30. Ele chegou meio bêbado, disse que não estava, mas eu podia sentir muito mais do que alguns drinks, tomou um banho antes de se aproximar de mim e tentou me abraçar na cama, mas eu estava emocional demais para deixar passar, então saí, chorei um pouco e dormi no sofá. Ele apenas desmaiou na cama. No dia seguinte, ele tentou agir como se tudo estivesse bem e, quando o confrontei, me acusou de ser má com ele, que não bebeu muito, que o tratei como uma pessoa ruim e que eu era insegura. Agora, sou capaz de reconhecer meus defeitos e às vezes posso ficar com ciúmes, mas isso parecia muito diferente. Se você adicionar o fato de que ele não me beija mais, não me abraça, não se importa em ter encontros ou pequenos gestos comigo e não quer ter relações sexuais comigo de jeito nenhum, não acho que esteja sendo louca por apontar isso. Recentemente, perguntei a ele se nossa falta de vida sexual era por minha causa, como eu pareço, o estresse do trabalho ou qualquer outra coisa, que ele poderia conversar comigo sobre. Ele disse que era puramente estresse, o que eu entenderia, mas depois ele disse que preferiria aliviar a si mesmo em vez de compartilhar um momento íntimo comigo, o que me deixou muito triste. A maioria de nossas discussões nunca termina porque ele está cansado demais para conversar comigo, ou nos fins de semana ele só quer recarregar para a semana seguinte. Cresci insegura de mim mesma e o jogo de poder em nosso relacionamento é todo dele. Sou uma pessoa muito atenciosa, trabalho, estudo e pago contas em casa e em minha cidade natal, tenho minha própria casa lá. Também cuido de tudo aqui, cozinho para ele e compro qualquer coisa que ele queira, se estiver dentro do meu orçamento. Me considero muito compreensiva e justa, e consigo reconhecer meus erros, mas não acho que ele reconheça os dele. Agora, se menciono algo que não gosto, ou que me deixa triste, ele simplesmente me chama de sensível e diz: sempre há algo com você. Acredito que ele goste de alguém do trabalho, e perguntei diretamente, mas ele apenas nega. Devo acrescentar que sou nova na cidade também. Decidimos que seria melhor porque o trabalho dele exige que ele esteja aqui e o meu é remoto. Não tenho amigos aqui, pensei que ele ficaria feliz em me apresentar aos amigos dele, mas isso não aconteceu, e ele claramente não quer que eu esteja perto dos colegas dele também. Eu sei que muitos dos comportamentos dele foram aprendidos com os pais dele, que têm problemas com álcool e são pessoas emocionalmente imaturas, então fingir que tudo está bem quando não está, menosprezar as emoções das pessoas e usar o trabalho como desculpa para nunca falar sobre os problemas deles é muito normal para eles. Toda vez que eu disse que talvez ele simplesmente não queira mais um relacionamento e deveríamos terminar, ele começa a chorar e diz que está tentando ser melhor, que me ama e está trabalhando nisso. Eu simplesmente não sei mais o que fazer, não tenho forças para deixá-lo, mas também não confio nele como antes. Ela fez outro post após isso. Eu sou a babaca por perder o jantar de aniversário da minha sogra por causa de suas irmãs racistas? Tenho 22 anos e meu namorado tem 26. Ele é branco e eu sou latina, estamos juntos há quase 2 anos.
Para ser honesta, levei um tempo para fazer com que os pais dele gostassem de mim porque, inicialmente, eles achavam que eu estava com ele apenas por cidadania ou dinheiro. Mesmo eu ganhando muito mais dinheiro do que ele, e ele tendo uma dívida de $100.000 pelos estudos, eu sou livre de dívidas e proprietária de uma casa, nunca planejei vir para o Canadá. Eu só vim porque ele pediu, eu amo minha cidade. A mãe dele era um pouco controladora e eu tenho limites firmes, então ela não gostou disso, mas nos damos muito bem agora, ela é uma mulher muito forte e eu admiro isso. Hoje a visitei no aniversário dela e estamos ficando o fim de semana. Comprei um belo conjunto de pérolas para ela, porque sei que ela gosta. Passamos o dia juntas, foi muito agradável, mas por volta das 16 horas, a irmã veio surpreendê-la. No início, fiquei um pouco sobrecarregada porque tenho ansiedade social e meu namorado me mencionou que ela fez comentários racistas em jantares familiares no passado, então me limitei a dizer oi e depois fui para a cozinha ajudar no jantar. Enquanto procurava vinagre na geladeira, senti uma mão quase puxando meu cabelo e tentando verificar minhas raízes. Devo mencionar que tenho tranças longas, ela estava examinando meu cabelo como se eu estivesse em uma exposição de zoológico e disse, oh, uau, tão bonito. Reagi rápido e, sem nem me virar, segurei firme o braço dela e disse, ei, pare, assim que percebi que era essa mulher estranha, apenas sorri, pedi desculpas e saí. Foi super estranho, senti que meu espaço pessoal estava sendo violado, mas deixei pra lá e me concentrei no jantar. Depois tive que cumprimentar a tia 2, que acabará de chegar. Essa mulher literalmente olhou nos meus olhos, agarrou meu cabelo com as duas mãos, puxou para os lados, segurou meus ombros, olhou para cima e para baixo para mim e gritou na frente de todos. Oh! Você não parece com o que eu imaginava, pensei que você fosse loirinha. E pequena. Fiquei sem palavras, imediatamente me senti muito consciente das minhas curvas, minha altura, meu cabelo, minha cor de pele e tudo sobre mim. Apenas respondi com, bem, você parece exatamente como eu imaginei você, e meu namorado se engasgou com a bebida. Todos também ficaram chocados com o comentário dela, mas ninguém disse nada e apenas mudou de assunto. Foi um momento muito estranho. Depois disso, realmente não consegui me conter, queria chorar e me senti muito deslocada. Fui para o porão no quarto da ex do meu namorado e comecei a chorar. Ele veio apenas me abraçar e disse que não estava bem e que entende se eu não quiser estar lá. Honestamente, não sinto que posso subir lá. Me sinto muito mal porque é o aniversário da minha sogra e não quero transformar isso em algo sobre mim. Gostaria de ser forte o suficiente para aguentar e estar lá para ela, mas as irmãs dela são demais para eu aguentar. Meu namorado mesmo admitiu que elas são muito fora de sintonia. E acredito que vai piorar porque essas foram as palavras que saíram da boca dela na primeira vez que me conheceu. Não consigo imaginar ter que sentar e jantar com elas. Atualização. Ficamos à noite, estamos fora da cidade e meu parceiro não tem carro, então foi difícil para sair. Uber custavam $150 e não havia motoristas disponíveis. De manhã, meu namorado me disse, entendo que você queira ir embora logo, mas não quero sair abruptamente. Eu apenas disse, não acho que você entenda, mas tudo bem, consigo aguentar desta vez, mas não espere que eu volte para o Natal ou nunca mais. Para o que ele ficou visivelmente chateado, mas não disse nada e apenas subiu para tomar café com a família. A mãe dele, o pai, a irmã e o namorado da irmã estavam lá em cima. Eu apenas saí com o cachorro para brincar até a hora de ir, estava frio, mas não queria estar dentro com eles. Ninguém disse uma palavra para mim, e meu namorado não disse uma palavra para ele sobre a noite passada. É como se nada tivesse acontecido e eu fosse apenas louca e rude sem motivo. O pai do meu namorado está nos levando para a estação de metrô, e eles estão falando entre si em francês o tempo todo e me sinto invisível. Pensei muito nisso e quero terminar o relacionamento. Muito obrigada a todos por me darem força para manter minha posição. Não consigo me imaginar amarrada a essa família e meu parceiro nunca se posicionar por mim. Eu nunca poderia ter filhos com ele e fazê-los passar por esse tipo de comportamento. Atualização. Após o que aconteceu, tive uma grande discussão com meu parceiro quando chegamos em casa. Começamos a conversar calmamente, mas as coisas escalaram quando mencionei que estava chateada não apenas com a tia dele, mas também com os membros próximos da família por permitirem o comportamento dela. Ele não lidou bem com isso e começou a arranjar desculpas para eles, dizendo coisas como, sua realidade não é a realidade de todos e que eu estava sendo muito dura com eles. Ele até tentou sugerir que talvez eu tivesse entendido errado a tia dele devido a uma barreira de idioma. Eu não podia acreditar que ele estava a defendendo depois dela fazer um comentário flagrantemente racista e me tocar de forma inapropriada. Perdi a paciência e disse a ele que estava cego para os defeitos de sua família e que lhe faltava coragem para me apoiar. Eu estava tão irritada que ele parecia mais preocupado em proteger os sentimentos de sua família do que em me apoiar, especialmente quando eu não tinha feito nada de errado. A discussão continuou até eu não aguentar mais e dizer, entre lágrimas, sinto muito, mas não posso mais ficar com você. Eu estava realmente magoada, mas ele parecia mais preocupado com a família do que com o que eu sentia.
Assim que mencionei a possibilidade de terminar, ele começou a chorar e pedir desculpas, admitindo que estava errado e explicando como sempre foi ensinado a evitar confrontos devido à dinâmica de sua família. Seus pais são alcoólatras. Eu estava emocionalmente exausta e decidi apenas ir para a cama, dormindo em um quarto separado. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a mãe dele explicando meu desconforto com a festa e o comportamento das irmãs. Eu esperava algum reconhecimento e um pedido de desculpas, especialmente porque ela estava lá quando aconteceu. Mas a resposta dela foi desdenhosa, sem uma responsabilização real, apenas um reconhecimento vago da situação. Esta não foi a primeira vez que me senti maltratada por eles. E eles nunca pediram desculpas de verdade para mim. Esta é uma lista das coisas que eles fizeram até agora. Antes mesmo de me conhecerem, disseram ao meu namorado para ter cuidado comigo, pois eu poderia querer dinheiro ou cidadania, hilário para mim, já que eu sou a principal provedora para ambos e amo meu país. Me chamaram de ingrata quando recusei gentilmente ficar na casa deles na minha primeira visita ao país do meu parceiro. Valorizo minha privacidade e estava trazendo meu cachorro resgatado, que tem dificuldade em se ajustar a estranhos. Além disso, seria nosso primeiro encontro, era demais para mim. Microagressões sobre como eu sou bonita para minha raça, ou alta para minha raça, ou que meu inglês é surpreendentemente bom. Além disso, conversas estranhas sobre drogas e narcotraficantes. Uma vez, trouxe um presente para a sobrinha do meu namorado, era um chocalho artesanal, e o pai dele disse: "É assim que seu povo transporta drogas para um país?" Ela tentou convidar a ex-namorada do meu namorado para um evento familiar íntimo e nem sequer me mencionou que haveria um encontro. O comportamento deles sempre foi permeado por microagressões e insensibilidade. Eles nunca disseram uma única vez: "Sinto muito pelo meu comportamento, eu estava errado." Agora, o Natal está chegando. Eu não celebro o Natal, mas a família do meu parceiro sim, e isso era importante para ele, então eu aceitei e comprei presentes para todos. Eu estava disposta a passar as festas lá e até aceitei a proposta do meu namorado de ficar mais tempo do que o necessário, cerca de uma semana. Inicialmente, o que eu realmente queria era passar pela manhã e depois fazer uma pequena viagem romântica não muito longe da cidade, tudo pago por mim, aliás, o que ele recusou. Mas agora, eu não quero voltar de jeito nenhum, não consigo estar perto deles, e não há responsabilidade pelo que eu vivenciei. A mãe dele até me disse: "Foi seu erro, você deveria ter feito algo a respeito e não depender dos outros", quando expressei como me senti excluída quando todos viram isso acontecendo e ignoraram completamente. Se meu parceiro decidir ir e fingir que tudo está bem, ele está claramente dizendo a eles que não importa o quão mal eles me tratem, ele sempre obedecerá e fará o que eles querem. Também contei isso para minha mãe hoje, e ela ficou furiosa e decepcionada. Ela não aprova mais meu relacionamento, pois ele mostrou zero apoio ou cuidado por mim nesta situação. Tudo indica que meu relacionamento acabou, meu parceiro é profundamente dependente da aprovação de sua família, especialmente de sua mãe, e há muita manipulação dentro da dinâmica deles. Ela 100% quer ser a única mulher na vida de seu filho, e ele mostrou que sua prioridade número 1 é a mãe e a número 2 é o trabalho. Por mais que eu saiba que ele me ama e gostaria de ser diferente, pensei muito nisso e vou manter minha posição. Se ele quiser ir, vou sair secretamente quando ele estiver fora. Sei que é uma atitude covarde, mas sou fraca diante de suas lágrimas. Atualização. Eu acabei de deixá-lo, não discuti e não fiquei chateada. Enquanto ele falava comigo sobre sua posição em tudo isso, percebi como idealizei demais essa pessoa. É como se eu tirasse meus óculos de amor e a visse pelo que ela era, alguém egoísta e emocionalmente indisponível. Um adulto com a inteligência emocional de uma pedra que só se preocupa consigo mesmo e é profundamente codependente de sua mãe. E me senti livre. Sem culpa por dizer adeus. Eu disse calmamente: "Você não é a pessoa certa para mim, e estou terminando tudo agora. Aluguei um Airbnb para mim e vou resolver os documentos do meu gato para sair do país. Estou pensando em ir para a Tailândia e me presentear, faz um tempo desde que fiz isso. Muito obrigada a todos pelos comentários e apoio. Isso me ajudou tremendamente a dizer adeus e nunca mais olhar para trás. Sou uma pessoa muito sensível e costumo dar mais oportunidades do que as pessoas realmente merecem. Aprendi muito sobre mim mesma com essa experiência e sei que ficarei melhor sozinha. Obrigada a todos." Uma pergunta estranha de um cara socialmente estranho. Isso pode parecer uma pergunta estranha, mas sou socialmente desajeitado pra caramba, alegrias da baixa autoestima, confiança e TDAH, e queria fazer uma pergunta ao grupo, pois não tenho certeza se isso pareceria estranho. Estava dando uma volta esta manhã com nosso filhote, labrador de 11 meses, e esbarrei em um dos novos vizinhos. Eles parecem ser um casal adorável com uma criança pequena, diria que tem pouco mais de 1 ano. Eles explicaram que a filha deles adora cachorros de longe, mas tem medo deles de perto.
Nosso filhote é um garoto adorável, que quer ser amigo de todos, mas fica um pouco nervoso perto de crianças pequenas. Acho que é porque são pessoas pequenas com a mesma altura que ele. Se elas se aproximam, ele apenas se deita e dá um beijo, mas depois recua. A menininha de hoje observou nosso filhote e ele ficou apenas olhando para ela. Ela parecia feliz, riu e acenou para nosso filhote. Estava pensando em dizer aos vizinhos que, se virem minha esposa ou eu com nosso filhote e a filha deles quiser vir dizer oi, ela é mais que bem-vinda, para ajudar na confiança dela com cachorros. Mas também para ajudar na confiança do nosso filhote, mostrando a ele que crianças são inofensivas e que ele não precisa fugir delas. Se um vizinho se aproximasse de você e fizesse essa oferta, você acharia um pouco estranho? Provavelmente estou pensando demais nisso, pois estou tentando trabalhar na minha confiança, para poder falar com pessoas além daquelas que conheço, mas também ser uma pessoa melhor para aqueles ao nosso redor e ajudar quando posso. Agradeço antecipadamente por qualquer resposta, seja positiva ou negativa, pois isso é uma curva de aprendizado enorme. O filhote está me forçando a ser sociável, pois me arrasta para cumprimentar todo mundo. A atualização. Recebi alguns conselhos incríveis em uma pergunta que fiz aqui. Alguns pediram uma atualização sobre como as coisas foram. Na minha caminhada desta manhã com nosso filhote, os pais e a menininha saíram de casa, e a menininha ficava dizendo cachorrinho, então o pai a trouxe até a cerca para que ela pudesse ver nosso filhote mais de perto, mas ainda à distância. Eu disse ao pai que me lembro de ele dizer que ela estava nervosa perto de cachorros e que, se nos vissem por aí, eram mais que bem-vindos para vir dizer oi, para ajudar a construir a confiança dela em relação a cachorros, mas também ajudar a confiança do nosso filhote com crianças. Ambos os pais sorriram e disseram que era uma oferta adorável, que eles consideravam perguntar, mas não queriam ocupar nosso tempo. Ofereci ao pai a oportunidade de dar um pouco de frango ao nosso filhote, seu petisco de treinamento favorito, e fazê-lo dar um high five em troca, para que a filha visse que ele era inofensivo e apenas um garoto brincalhão. O pai fez isso, e nosso filhote deu um high five. A menininha estava rindo e pediu para fazer novamente, então ele fez. Depois de alguns minutos, nosso filhote se deitou, e o pai perguntou a ela se ela gostaria de acariciá-lo. Nervosamente, ela indicou que sim e se aproximou lentamente, sentou-se no chão ao lado dele e começou a acariciá-lo e rir. Nosso filhote estava feliz com isso, pois abanava o rabo e acabou dando beijos nela, com a cabeça apoiada em seu sapato. Mãe e pai estavam sorrindo e eu estava seriamente afetado pelo problema localizado de febre do feno, já que meus olhos começaram a lacrimejar. Não foi porque era a coisa mais adorável que eu já vi. Os pais agora têm uma foto adorável da primeira interação da filha deles com nosso filhote, e nosso filhote parece ter uma nova melhor amiga. Muito obrigado por todos os conselhos úteis, são realmente muito apreciados. Não apenas seu conselho gentil ajudou na jornada dessa menininha em construir confiança com cachorros, mas vocês ajudaram esse bobão meio sentimental a se sentir um pouco mais confiante consigo mesmo. Esse casamento pode ser salvo? Uma viagem de 15 meses. Estou em uma encruzilhada em relação ao meu casamento. Houve infidelidade da parte dele alguns anos atrás, logo após o nascimento de nosso filho. Ele alega que não houve nada físico, apenas um caso emocional. Fiquei arrasada. Com o trabalho de um terapeuta e foco em atividades que gosto, correr, fazer trabalho voluntário, reconectar com amigos, consegui reconstruir minha autoconfiança. Embora nosso relacionamento nunca tenha se recuperado completamente após o caso, as coisas têm sido pacíficas em nossa casa. Mas recentemente percebi que quero mais do meu casamento. Nosso filho está mais velho e não depende tanto de mim. Estou estável em minha carreira. Não temos dívidas. Sinto-me mais saudável e mais no controle da minha vida do que nunca. Minha libido voltou mais forte do que nunca. Tenho um entusiasmo pela vida que não tinha desde antes do caso. Mas meu marido parece contente com a situação atual. Ele não faz nenhum esforço para passar tempo comigo. Não há intimidade da parte dele. Ele não inicia o sexo. Para ser honesta, ele não parece muito interessado em mim. Já conversei com ele sobre minhas necessidades e como estou me sentindo. Ele alega ter baixo nível de testosterona, mas não faz nada a respeito. Não quer ir a nenhum tipo de aconselhamento. Afirma que não sente urgência em consertar qualquer coisa em nosso casamento. Neste ponto do nosso casamento, deveríamos estar desfrutando de nossa nova liberdade, sem dívidas, sem crianças pequenas. Quero viajar, viver aventuras e ter sexo. Muito sexo. Ele simplesmente não está interessado. Há esperança? Devo continuar tentando falar com ele? Temos conversas semanais sem sucesso. Ele está apenas ficando irritado neste ponto? O que outras pessoas fizeram para transformar uma situação como essa com sucesso? O marido assumiu a responsabilidade pela traição? Ele aceitou a responsabilidade pela dor que causou a mim, mas recusou a terapia de casal. Ele não achava que era tão grave porque não houve aspecto físico.
Escolhi perdoar e continuar com o casamento por várias razões diferentes: filho, finanças, medo. Atualização. Tive uma conversa final com meu marido. Aqui está um resumo da nossa conversa. Eu disse a ele que me recuso a viver assim por mais tempo. Quero um marido, não um colega de quarto. A resposta dele é que devemos isso ao nosso filho para fornecer a ele um lar com 2 pais. Eu disse a ele que devemos isso ao nosso filho ser feliz para que ele saiba como é a felicidade. Não quero normalizar esse ambiente para ele. O marido não entende porque ele pode estar contente em viver assim, mas eu não consigo. Acusou-me de ser insegura porque não posso viver sem um homem. O marido diz que devemos continuar assim pelo nosso filho e talvez o relacionamento melhore com o tempo. Respondi dizendo que nosso casamento nunca foi realmente bom e não quero voltar a isso. Quero tentar trabalhar para algo melhor. Ele diz que acredita que eu gosto de ser miserável e me pergunta várias vezes: por que você não pode apenas ser feliz? O marido então me admite que nunca quis se casar e ter filhos, mas é o que pessoas normais fazem, então ele foi junto. Isso foi um momento de ahá para mim, pois sempre soube que algo não estava certo em nosso casamento. Eu nunca estava tranquila e sempre tive que lutar por minhas necessidades. Pedi ao marido para sair de casa para começarmos a separação. Ele se recusou, dizendo que seria muito difícil para ele. Obviamente, não posso sair porque sou a principal cuidadora de nosso filho e não estou disposta a desalojá-lo. Quando nos separarmos, gostaria que meu filho continuasse tendo esta casa como sua residência principal. Depois do momento ahá, veio uma onda intensa de tristeza. Estou questionando tudo em minha vida agora. Comecei a chorar e ele ficou frustrado e saiu. Não trocamos mais palavras desde então. Breve discutiremos deveres domésticos e cuidados com a criança, mas é só isso. O marido tem sido prestativo em casa, nas atividades e esquema escolar do filho, muito atento ao nosso filho, educado e não desagradável, planejando noites de jogos em família e coisas que poderíamos fazer juntos como família. A maioria das coisas que implorei para ele fazer nos últimos 16 anos. Isso é apenas confuso e enfurecedor, porque agora, quando estou com um pé fora da porta, realmente não sei o que fazer neste ponto. Ele não quer que eu saia, mas também se recusa a trabalhar em nosso casamento. Estou totalmente confusa. Estou procurando conselhos. Por favor, note, simplesmente saia não é uma opção para mim. Teria que deixar meu filho. Isso não é uma opção. Ela fez outro post. Não quero usar rendimentos do segundo emprego nas despesas domésticas. Meu marido e eu não temos mais nenhum tipo de relacionamento. Somos copais e companheiros de quarto. Marido se recusa a trabalhar no casamento, mas não quer que eu vá embora, pois acha que nosso filho sofrerá. Marido e eu ambos temos empregos bem remunerados que nos permitem pagar todas as contas mensais, economizar para aposentadoria e emergências, e ainda sobra um pouco para diversão. Temos um rastreador de orçamento doméstico que mostra que contribuímos aproximadamente igualmente para as despesas domésticas, mesmo que ele ganhe mais do que eu. Recentemente, consegui um segundo emprego de meio período que me permitirá investir em mim mesma, novas fotos profissionais, viajar sozinha e com amigos, terapia, etc. Não quero que essa renda seja incluída na nossa renda doméstica. Marido acha que meu novo salário deve contar para a renda doméstica e, como tal, devo contribuir mais proporcionalmente para as despesas domésticas. Na minha opinião, uma vez que não preciso mais investir esforço em nosso casamento fracassado, posso começar a me concentrar em melhorar a mim mesma. Isso inclui gastar dinheiro do meu trabalho de meio período em experiências que me façam feliz. Minha pergunta é: estou errada por não usar o dinheiro que ganho no meu trabalho de meio período para as despesas domésticas? Edição para adicionar: meu segundo emprego será feito em casa à noite. Não há necessidade de meu marido me ajudar com o cuidado das crianças e tarefas domésticas adicionais. Se ele de repente recebesse um bônus ou aumento, incluiria esse dinheiro no orçamento doméstico? Provavelmente não. Eu suspeito que você está certa. Sei que ele recebeu bônus em seu trabalho, mas nunca vi um centavo. Ele manteve nossas finanças intencionalmente separadas e me deixou no escuro sobre o que ele ganha e gasta. É claro que ele sempre teve acesso a todas as minhas informações financeiras. Não há custos com cuidados infantis, nosso filho é um adolescente. Meu trabalho de meio período não exigirá que ele faça nada extra. É tudo online e pode ser feito à noite depois que nosso filho estiver na cama. Meu marido viajava a trabalho de 2 a 3 semanas por mês na maior parte do nosso casamento. Ele também viaja várias semanas por ano com amigos. Nunca pedi compensação por basicamente criar nosso filho e cuidar da nossa casa sozinha. Atualização. Entrei em contato com um advogado de divórcio apenas para ver quais são as minhas opções. Ele foi muito útil. Abordaríamos como um divórcio não contestado, dividindo tudo igualmente.
Vou procurar mais alguns para ver os preços. Meu coração se parte ao pensar em não ver meu filho todos os dias. Temos um relacionamento muito bom, e eu sou a pessoa com quem ele conversa sobre as coisas. Mas eu não quero que ele pense que isso é saudável para mim. Não é. Estou constantemente questionando o meu valor e o que fiz de errado. Também entrei em contato com alguns terapeutas. Quanto à minha renda do meu trabalho de meio período, vou usá-la para mim. Disse a ele que, se ele conseguir um emprego de meio período, pode usar o dinheiro como quiser. Ele não está feliz, mas não posso mais me preocupar com a felicidade dele. Obrigada a todos pelas opiniões honestas. Atualização final. Olá a todos. Já faz um tempo desde que postei nesta comunidade, mais de um ano, mas queria dar uma atualização, já que todos foram gentis o suficiente para oferecer conselhos em minhas postagens anteriores. Que diferença um ano pode fazer? Se você leu minhas postagens anteriores, saberá que eu estava em uma situação realmente difícil nesta época do ano passado. Meu casamento havia terminado anos atrás, e eu estava no meio do luto. Cheguei a contemplar o suicídio, mas graças a Deus consegui me convencer do contrário. Desde então, me separei do meu marido, comprei uma casa, arrumei um novo emprego, corri uma maratona, conheci um novo homem e viajei bastante. Foi um ano agitado e movimentado. Não vou entrar em todos os detalhes das aventuras que tive, mas se quiser saber mais, é só me mandar uma mensagem. Agora que diminuiu o ritmo, estou sentada aqui na véspera de Ação de Graças refletindo sobre o ano. Alguns dos meus pensamentos. Dizem que o casamento é difícil e o divórcio é difícil, e você deve escolher sua dificuldade. O divórcio é definitivamente muito mais difícil, e é algo que eu não celebraria a menos que a pessoa estivesse em perigo. Há momentos em que me pergunto se fiz a coisa certa. Não porque sinto falta do meu ex, mas porque estava mais segura casada. É menos assustador enfrentar o diabo que você conhece do que o diabo que você não conhece. No fundo, sei que fiz a coisa certa, não se pode viver com desrespeito constante do cônjuge e esperar estar mentalmente bem. Mas sempre vou me perguntar se poderia ter resistido um pouco mais, pelo menos até nosso filho estar na faculdade e fora de casa. Realmente não há pessoa perfeita por aí esperando por você. Existem muitas pessoas imperfeitas que estão ou não fazendo o trabalho. Constantemente faço check-in comigo mesma para garantir que estou entre aquelas que estão fazendo o trabalho. Infelizmente, há mais pessoas que não estão fazendo o trabalho, entendo, é difícil e doloroso. É lento e exige uma quantidade incrível de força, força para realmente olhar para seus próprios problemas, força para sair de relacionamentos que não funcionam para você, independentemente de quem está errado, e força para ficar sozinho. Sempre queremos que a história seja um cenário de vítima e vilão, mas a realidade é que na maioria dos casos não é. Não me entenda mal, há momentos em que alguém claramente é uma vítima. Mas, excluindo o abuso, na maioria das vezes somos tão cegos pelo nosso ego que não conseguimos ver o papel que desempenhamos na queda de nossos relacionamentos. Meu ex não é uma pessoa má, simplesmente não era a pessoa certa para mim. Na minha pressa de me casar e ter filhos, ignorei esse fato muito evidente. E na minha pressa de superar minha separação, ignorei isso com o novo homem com quem me envolvi 4 meses depois que minha separação foi formalizada. O que me traz ao presente, um novo relacionamento em que estava recentemente terminou de maneira semelhante ao meu casamento. Dizem que o universo continuará enviando a mesma lição até que você aprenda. Palavras mais verdadeiras não foram ditas. Pelo menos agora consigo reconhecer isso. E quando você sabe melhor, pode fazer melhor. E, finalmente, a única coisa que aprendi a notar na minha vida são as constantes: minha saúde, minha incrível família, as incríveis amigas que estiveram ao meu lado e minha própria atitude incrível. Eu sei que sempre cuidarei de mim e isso é reconfortante. Recentemente, uma das minhas melhores amigas me confidenciou que está pensando em se divorciar do marido. Ela me explicou a situação e depois me perguntou o que deveria fazer. Eu dei a ela a resposta mais honesta que já dei a alguém na minha vida: eu não sei. Eu não sou ela e não posso entender a situação em que ela está. Mas prometi a ela que qualquer decisão que ela tomasse seria certa para ela e que eu a apoiaria 110%. Para quem está contemplando uma grande mudança na vida, saiba que você realmente sabe o que é melhor para você. Confie em si mesmo para tomar as decisões que precisa tomar, sabendo que estará lá para cuidar de si mesmo. Desejo a todos as aventuras, o amor próprio e a amizade que seus corações puderem suportar. Felizes festas e obrigada! Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal!